Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida e na vida da sua família. Mais uma vez nos encontramos para cultuar ao nosso Deus, ao Senhor das nossas vidas, e agradecer a Ele por mais um ano que Ele concede à sua igreja, a primeira Igreja Batista da Barra. Nós, como membros da igreja, só temos a agradecer ao nosso Deus, porque grandes coisas Ele tem feito por nós, grandes coisas Ele tem feito no meio da igreja, e por isso nós estamos alegres, felizes. Eu queria compartilhar com você o Salmo de número 138. Salmo 138. O Salmo fala assim: Rendei-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-eis para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificar-te acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste, e alentar-te a força da minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando no meio da tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Não desampares as obras das tuas mãos. O salmista Davi, ele começa o seu salmo falando: Render-te-ei graças, ó Senhor. E ele termina falando que não desampare a obra das nossas mãos. O Senhor, irmãos, é que tem cuidado da sua igreja a cada dia. O Senhor é que nós temos quando nós passamos a angústia, na tribulação, quando nos faltam as forças. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que cuida de nós. E por isso nós rendemos graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque até aqui Tu nos tem ajudado, Senhor. Tem sido nosso consolo e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação e da angústia, Senhor. Pois nós estamos aqui para render ações de graças a Ti, Senhor. Recebe nosso louvor, nossa gratidão, Senhor. Recebe esse culto, Senhor, como cheiro suave na Tua presença. E principalmente, Senhor, fala através do Teu servo as nossas vidas, Senhor. Fala para nós, Senhor, o que Tu queres de nós. Nos enche, Senhor, com a Tua palavra e com o Teu Espírito, Senhor. Nesses dias de grande angústia e grande tribulação, Senhor. Recebe o nosso louvor e também, Senhor, que sintamos a Tua presença. Que cada um que ouve este culto, que cultua a Ti neste momento, que ele sinta a Sua presença na sua casa, no seu lar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cultuemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, rendamos graças ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos agradecer ao Senhor por mais um ano que Ele permite chegarmos mais um aniversário da Igreja Batista na Barra, um local onde o Senhor estava no coração do Senhor, a implantação daquela igreja, e Deus tem operado grandes coisas, então devemos agradecer.
Graça e paz, amados irmãos. Hoje vou fazer um breve relato da minha vinda para essa maravilhosa igreja, onde me tornei membro pela misericórdia de Deus. Aceitei a Jesus na Igreja Batista Monte Sião, no bairro do Calabar, no ano de 2007. Me batizei lá e, graças a Deus, sempre fui querida por meus irmãos. Tenho amizade com todos eles ainda hoje. Mas, morando aqui na Barra, trabalhando aqui também, às vezes ficava meio difícil de me deslocar até o Calabar, por conta do horário dos cultos noturnos. Ida e volta ficava muitas vezes tarde, apesar de ser um bairro próximo à Barra, tinha algumas dificuldades, mas fiquei lá até o ano de 2013, quando conheci a Congregação Batista da Barra. Fiz uma visita num domingo, juntamente com meus filhos, Aline e Tiago. Fiquei muito feliz, porque fui bem recebida pelos irmãos que lá se encontravam e também pelos pastores, pastor Vanzilé e pastor Lázaro. Começamos a frequentar a Barra e então resolvi ficar na congregação, onde também se pregava o evangelho verdadeiro. Graças a Deus, temos alcançado muitas bênçãos. Fomos emancipados em 2019. Somos hoje a primeira Igreja Batista da Barra. O nosso pastor presidente, pastor Roque dos Santos Badaró, homem de oração que desempenha muito bem o ministério que Deus confiou a ele. Um momento marcante e especial na minha vida, a conversão da minha filha Aline e da sogra dela, a irmã Márcia. Ambas se batizaram no mês de dezembro, no dia 15 de dezembro. Também do ano passado, né, irmãos? Também meu genro tem demonstrado interesse pelas coisas do reino de Deus e congrega conosco. Creio pela fé e também porque é promessa de Deus que a minha família toda será abençoada com a bênção da salvação em Cristo Jesus. Também trago sempre algumas crianças da comunidade para a igreja e Deus fará maravilhas nesse lugar. Peço a Deus que me capacite em qualquer função que me for confiada. Agradeço ao Senhor pela existência dessa igreja, pelos meus irmãos na fé, pela nossa comunhão e que Ele nos capacite para ganhar muitas almas para Jesus, a Barra para Cristo, em nome de Jesus. Obrigada a todos. A graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Santificação. Não dá mais pra ficar do jeito que está. Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas verdadeiros como Daniel, que honram o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade a muitos se multiplicou. Amantes de si mesmos é o que mais se vê, mas Deus não vai deixar jamais se escarnecer. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz,
que tentam infiltrar na igreja os seus ardis. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade para vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade para esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar e aos impulsos resistir, santidade ao se negar e ao tomar a sua cruz, santidade para subir ao encontro de Jesus. Naquele dia, muitos homens e mulheres irão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, eu orei, demônios expulsei. Mas infelizmente, o Senhor dirá a eles: não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus ardis. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade para vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade para esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar e aos impulsos resistir, santidade ao se negar e ao tomar a sua cruz, santidade para subir ao encontro de Jesus. Santidade, santidade, oh, santidade para esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar e aos impulsos resistir, santidade ao se negar e ao tomar a sua cruz, santidade para subir ao encontro de Jesus. Mas para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, vão ouvir Jesus dizer: vinde, vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 1 Tessalonicenses 4:7. O Senhor não nos chamou para a imundície. E Hebreus 12:14. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Deus abençoe. Graças Pai, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Vou louvar a Deus com a música Mais Que Vencedor, de Eusébio de Paulo. Eu sei que não estou sozinho, e neste meu caminho você está comigo. Eu sei
que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tem algum problema, contigo eu confesso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu imenso amor. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu confesso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Obrigado pela oportunidade. Louvado seja Deus. Eu quero desejar a todos a graça e a paz de Cristo Jesus. Agradecer à Primeira Igreja Batista da Barra, na pessoa do pastor Roque Badaró, pelo convite para estar com vocês, mesmo à distância, num momento tão especial que é a celebração de aniversário desta igreja. Eu gostaria de convidar você para ir ao texto do Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Lá nos é dito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta mensagem é talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, que está justamente no Evangelho de João, este livro que tem a mensagem que nos diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E neste texto nós vemos Nicodemos ouvindo do amor de Deus acerca, ou melhor, pelo próprio Jesus Cristo. Jesus, ao falar sobre ele, acerca do novo nascimento,
ele não compreendeu Nicodemos. E Jesus, então, ele recobrou uma história que provavelmente Nicodemos ele conhecia, uma história que está registrada lá no livro de Números, capítulo 21, do 4 ao 9. Lá, nesta passagem bíblica, está descrita uma história de pecado. O povo se rebelou contra Deus e precisou ser disciplinado severamente. Deus enviou serpentes abrasadoras que picaram o povo e causaram muitas mortes. E aí Deus ele ordenou a Moisés que construísse uma serpente de bronze e levantasse essa serpente para que todos pudessem ver. E todos que fossem picados e olhassem para a serpente seriam curados imediatamente. Então, pela fé, as pessoas eram preservadas, elas tinham as suas vidas salvas. Aqui, nessa história, nós temos uma história de disciplina marcada também pela graça, porque Moisés ele intercedeu a Deus e Deus ele providenciou, solução. Assim como a serpente erguida na haste, o Filho do Homem ele seria levantado na cruz para nos salvar da serpente que nos picou, chamado pecado. E o Filho do Homem foi levantado na cruz justamente para nos salvar do pecado e da morte. O mundo ele sofre e ele perece com o veneno do pecado. É preciso então olhar para Jesus pela fé para ser salvo. Como diz o evangelista da antiga aliança, o profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 22, olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra. No dia 6 de janeiro de 1850, na cidade de Colchester, na Inglaterra, houve uma paralisação naquela cidade por uma tempestade de neve. Assim, um jovem que costumava ir à sua igreja, ele não pôde ir, por não poder se deslocar, e ele resolveu visitar uma simples igreja que estava próxima à sua casa. E naquela noite, o pastor pregador substituto, o pastor também não pôde ir, e um pregador substituto assumiu o púlpito para pregar. E o texto pregado por aquele pregador substituto, um pregador simples, foi justamente este, Isaías 45, versículo 22. E aquele jovem, era filho e neto de pastor, estava vivendo um tempo de dúvidas, um tempo de amargura, infeliz e com o coração pesado por conta de seus pecados. Muito embora tenha ele nascido na igreja. E o pregador, como tinha as suas limitações, ele dizia e reafirmava o texto, o tempo todo, e era enfático. Não é preciso fazer uma faculdade para ser capaz de olhar. Qualquer um pode olhar. Uma criança pode olhar, se referindo a ele ao texto de Isaías que diz: olhai para mim e sede salvo. E ele avistou aquele jovem que tinha ido à sua igreja e com o dedo em riste para ele, ele disse: meu rapaz, você parece extremamente infeliz, olhe para Jesus. E o rapaz naquela noite, ele olhou para Cristo pela fé,
foi acolhido salvificamente por Jesus naquela noite. E aquele jovem era Charles Spurgeon, que veio a ser conhecido como o príncipe dos pregadores, aquele pastor batista de tradição reformada, que pastoreou por muito tempo o tabernáculo metropolitano de Londres, que pregava semanalmente para mais de 10.000 pessoas, e uma multidão ficava aos arredores para ouvi-lo. Spurgeon, ele olhou para Cristo, seu coração foi curado, sua vida foi transformada e ele viveu para ajudar, por meio de suas mensagens, o mundo ouvir os sons do amor de Deus. E é justamente isto que eu gostaria de convidar você nesta noite, a ouvir os sons do amor de Deus. Os sons do amor de Deus que está registrado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em tempos de más notícias, eu quero lhe convidar a olhar para João 3,16 e ouvir os sons do amor de Deus. Os sons do amor de Deus que está neste versículo, João 3,16, canta para nós, dizendo que Deus colocou à disposição dos homens uma dádiva suprema. E esta dádiva, ela não consiste em bens ou valores materiais, consiste em uma pessoa, Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Este é o primeiro som que João 3,16 canta para nós. Os sons do amor de Deus em João 3,16 nos diz que não existe dádiva de maior valor do que esta dádiva suprema, visto que se trata do Filho de Deus. Ele deu o melhor que ele possuía. Uma dádiva perfeita. E o Filho, que foi esta dádiva, ele deu a própria vida. O texto nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Os sons do amor de Deus em João 3,16 revela uma finalidade na concessão desta dádiva. Se todo presente concedido tem a finalidade de agradar, expressar gratidão, honrar a quem recebe, a dádiva de Deus tem a finalidade de demonstrar o seu amor por nós, revelar sua misericórdia e os seus propósitos santos para a nossa vida, de maneira que Romanos 5, verso 8 nos diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. A dádiva de Deus visa finalmente enriquecer os homens com o tesouro mais precioso da vida. E sabe qual é o tesouro mais precioso da vida? Não é o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge.
o seu amigo, o seu dinheiro. É a salvação que nos é ofertada pelo próprio Cristo. Por isso, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Ele deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os sons do amor de Deus, em João 3,16, diz que Deus oferece a sua dádiva não aos melhores amigos ou a homens perfeitos e bons, como nós geralmente oferecemos as nossas dádivas às pessoas que conhecemos, aos nossos amigos. O texto nos diz que esta dádiva, ela é oferecida a pessoas que estão no mundo, e essas pessoas são pecadoras, perdidas. Então Deus oferece a sua dádiva a pecadores perdidos, pois Ele é aquele que não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os sons do amor de Deus canta para nós que Deus colocou à disposição do homem uma dádiva suprema, que não consiste em bens materiais, mas em uma pessoa, Jesus. Que não existe uma dádiva de maior valor do que esta, visto se tratar do Filho de Deus. E o Filho de Deus entregou a própria vida dele na cruz do Calvário. Os sons do amor de Deus canta para nós, revelando a finalidade que existe na concessão desta dádiva. E a finalidade é justamente para enriquecer este homem pobre espiritualmente com o tesouro mais precioso da vida, a salvação eterna na pessoa de Jesus. Esta dádiva, ela é oferecida a pecadores como eu e como você. Ela é oferecida ao pecador mais maltrapilho, mas ela é oferecida também ao pecador mais sofisticado, ao pecador que mora na periferia, mas também ao pecador que mora nos grandes centros, ao pecador que não tem nenhum recurso financeiro, material, mas ao pecador também que tem muitos recursos, inclusive materiais. Esta dádiva, ela é oferecida aos pecadores, independentemente da sua condição social, cultural, econômica. Esta dádiva é oferecida a pecadores. Os sons do amor de Deus canta a dádiva suprema, concedida ao homem necessitado e ávido por uma bela canção. São sons que falam como o amor de Deus, como o Deus amoroso está interessado em agraciar o homem com a bênção da salvação. Não são sons que se impõem aos homens, mas essa dádiva, ela não é imposta, essa dádiva que não é imposta, ela é oferecida. Ele estava no mundo, de João 1, 10 a 12. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus. Esta dádiva, ela foi ofertada e ainda hoje é ofertada a pecadores para que, crendo eles em Jesus, eles tornem-se filhos de Deus e filhas de Deus e recebam das mãos de Deus a salvação eterna e a vida abundante, a vida maiúscula que Deus pode lhe dar. Na cidade de São Paulo, uma noite fria e escura de inverno, próximo a uma esquina por onde passava várias pessoas, um garotinho vendia suas balas para conseguir alguns trocados para sobreviver, mas o frio estava muito intenso e as pessoas já não paravam mais para lhe dar atenção quando ele as chamavam. E sem conseguir vender mais nenhuma bala, ele se sentou na escada em frente, em uma loja, e ele ficou ali observando o movimento das poucas pessoas que iam e vinham. E sem que ele percebesse, um policial se aproximou dele e perguntou: filho, você está perdido? E aquele garoto respondeu: eu só estou pensando onde eu vou passar a noite. Normalmente eu durmo em uma caixinha de papelão perto do correio, mas hoje o frio está muito forte. O senhor sabe me dizer se há algum lugar por aqui onde eu possa passar a noite? E aquele policial mirou aquele garoto por alguns instantes, coçou a sua cabeça, pensou e disse: olha, se você descer por esta rua, ele apontou o dedo, lá embaixo vai encontrar um casarão branco, e quando chegar nesse casarão, bata na porta, e quando te atender, diga João 3,16. Aquele garoto prontamente fez, desceu a rua, e quando chegou em frente àquele casarão branco, subiu as escadas, bateu na porta. Quem atendeu foi uma mulher idosa, com afeição bondosa, e aquele garoto prontamente disse João 3,16, sem entender direito. E aquela senhora disse: entre, meu filho, com uma voz meiga, uma voz agradável. Assim que ele entrou, ele foi conduzido até aquela cozinha onde havia uma cadeira de balanço bem antiga, ao lado de um velho fogão de lenha aceso. Sente-se, filho, e espere um instante, tá? Disse aquela senhora. O garoto se sentou e, enquanto observava a senhora bondosa se afastar, ele pensou consigo mesmo: João 3,16? Eu não entendo o que isso significa, mas sei que aquece um garoto com frio. Pouco tempo depois, aquela mulher voltou, perguntou: você está com fome? Estou um pouquinho, sim. Há 2 dias, nada como. E meu estômago já está começando a roncar muito alto. A mulher então levou até a sala de jantar, onde havia uma mesa repleta de comida, e rapidamente o garoto sentou-se à mesa e começou a comer. Comeu de tudo até não aguentar mais. Então pensou consigo mesmo: João 3,16? Eu não entendo o que isso significa, mas eu sei que mata a fome de um garoto faminto. Depois aquela senhora bondosa o levou ao andar superior, onde se encontrava um quartinho com uma banheira cheia de água quente. O garoto só esperou que a mulher se afastasse, entrou rapidamente, se despiu e tomou um belo banho, como há muito tempo não conseguia fazer. E enquanto esfregava a bucha pelo corpo, ele pensou consigo mesmo: João 3,16.
Não entendo o que isso significa, mas sei que torna limpo um garoto que há muito tempo estava sujo. Cerca de alguns minutos depois, a senhora bondosa voltou e levou o garoto até um quarto onde havia uma cama de madeira antiga, mais grande e confortável. Ela o abraçou, deu-lhe um beijo na testa e, após deitá-lo na cama, desligou a luz e saiu. Ele se virou para o canto e ficou imóvel, observando a garoa que caía do outro lado do vidro da janela, e ali, confortável como nunca, ele pensou consigo: João 3,16. Eu não entendo o que isso significa, mas eu sei que dá repouso a um garoto cansado. No outro dia de manhã, a bondosa senhora preparou uma bela e farta mesa e convidou aquele garoto para o café da manhã. E quando o garoto terminou de comer, ela o levou até a cadeira de balanço, próximo ao fogão de lenha. Depois seguiu até uma prateleira e pegou um livro grande de capa escura. Era uma Bíblia. Ela voltou, sentou-se na outra cadeira, próximo ao garoto, olhou bem dentro dos seus olhos e perguntou mais uma vez: Você entende? E perguntou pela primeira vez: Você entende João 3,16, filho? Não, senhora, eu não entendo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre João 3,16 foi ontem. Um policial que me falou. Ela concordou com a cabeça, abriu a Bíblia em João 3,16 e começou a explicar sobre Jesus. E ali, aquecido junto àquele velho fogão de lenha, o garoto, ele entregou o coração e a vida dele a Jesus. E enquanto lágrimas de felicidade deixavam seus olhos, rolavam face abaixo, ele pensou consigo mesmo: João 3,16. Ainda não entendo muito bem o que isso significa, mas agora sei que isso faz um garoto perdido se sentir realmente seguro. Alguns estão me ouvindo agora para lembrar que foram chamados para reproduzir com as suas vidas os sons do amor de Deus. Primeira Igreja Batista da Barra, você foi convidada para reproduzir com a sua própria vida os sons do amor de Deus. Mas outros, provavelmente, que estão me ouvindo neste momento, estão me ouvindo para serem convidados a ouvir os sons do amor de Deus, que pode este amor, traduzido nesses sons, produzir uma maravilhosa experiência de beleza e transformação na sua vida. Perceba nessa história que os sons do amor de Deus, em João 3,16, aquece a alma de quem está com frio, mata a fome de uma alma faminta, torna limpa a vida de quem há muito tempo estava suja, dá repouso à alma cansada e faz a alma perdida se sentir realmente segura. Ouça os sons do amor de Deus, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Deus, no seu infinito e grandioso amor, deseja enriquecer você, meu amigo, minha amiga, com o maior tesouro da vida, que é a pessoa de Jesus, a salvação eterna que Ele dá. Recepcione os sons do amor de Deus em seus ouvidos e Jesus, o Salvador, o único Salvador do mundo, em seu coração. E a sua vida, com certeza, será muito melhor. E a esperança eterna estará firmemente arraigada em seu coração. Ouça os sons do amor de Deus. Com certeza, o Senhor falou aos nossos corações pela sua palavra. Com certeza, nós saímos diferente depois desse culto, irmãos. Queremos agradecer aos irmãos que cooperaram nesses cultos de ação de graça, aos irmãos que fizeram parte do louvor, aos irmãos que deram seu testemunho e principalmente aos irmãos que pregaram esses dias. Queremos agradecer ao seminarista Anderson, que pregou no sábado, e um agradecimento especial ao pastor Márcio Chagas, por ter aceitado o convite e ter se disponibilizado a compartilhar conosco a palavra do Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um grandemente. Que o Senhor faça o que nós não podemos. Que o agradecimento do Senhor é muito maior do que o nosso. Também agradecemos a você que assistiu a esses cultos de ação de graças. Que você tenha, em algum momento, sentido a presença do Senhor na sua casa e na sua vida. Nós agradecemos também a todos aqueles que participaram da criação da primeira igreja batista da Barra. Que o Senhor abençoe grandemente a cada um de vocês. Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade e por mais um dia. Santo Deus, amado Pai, lhe agradeço, Senhor, pela oportunidade de ouvir os teus servos, de ouvir a tua palavra, Senhor, de poder louvar ao teu nome, Senhor, de cultuar na tua presença, Pai. Recebe toda a adoração, todo o louvor, toda a nossa gratidão nesses dias, Senhor. Abençoa o pastor Márcio Chagas, Senhor, que foi um dos preletores desse aniversário, Senhor. Abençoa ele grandemente, a sua família, Senhor, a sua casa, Pai. Também abençoa todos os outros que cooperaram, Senhor, aqueles que louvaram aqui, Senhor, que colocaram sua voz para engrandecer o teu nome, Pai. Sei com os que participaram também, cooperando com os testemunhos, com os louvores, que de alguma forma, Senhor, ajudaram. Também sei com aquele, Senhor, que ouviu este culto, que participou. Senhor, se ele ainda não conhece o teu nome, que venha ainda hoje buscar conhecer de ti, Senhor. Porque o Senhor Jesus é o único caminho que nós temos para a salvação. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo que devamos ser salvos, Senhor. Pois naquele grande dia todo o joelho se dobrará perante ao Senhor Jesus. E toda a boca confessará o teu nome, Senhor. Abençoa, ou melhor, continua abençoando a tua igreja, Senhor, que é espalhada por todo o mundo, Senhor. E abençoa, em especial, a primeira igreja batista da Barra, Senhor, aqui em Salvador. Que cada um dos membros entenda o sentido que é ser servo teu, Senhor. E que o grande amor de Deus Pai,
a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja reinando em nossas vidas e na vida de todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e eternamente. Amém. E glórias ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que esses cultos tenham edificado a sua vida. E até a próxima oportunidade, se o Senhor o permitir. Grande abraço e que Deus abençoe a sua vida.